Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à quinta-feira, que tem como título A Linha do Tempo Profético Mais Longa. Então a lição vem falando sobre o aspecto do cálculo real da profecia de Daniel 8,14 das 2.300 tardes e manhãs. A lição traz o texto de Esdras, capítulo 7, versos 7 a 13, que nos ajuda a achar o início deste cálculo, porque nesta parte de Esdras fala sobre o envio de Artaxerxes, a permissão dele à lei para que o povo voltasse a reconstruir Jerusalém. Houve 3 viagens, mas a principal foi no ano de 457, que foi o grupo maior. Então achamos o início do cálculo, e aí agora ao voltarmos para Daniel 9, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27, nos ajuda a compreensão desse cálculo. No 25 é que fala sobre a restauração de Jerusalém. No verso 26 diz que então seria o quê? Passaria 69 semanas. E aí então diz no verso 27 que no meio da última semana um ungido morreria. Então vamos lá para o cálculo. A gente precisa utilizar o princípio dia-ano. Você vai ver que é 70 semanas, vezes 7, a semana tem 7 dias, 490. Transformando isso em ano, 490 anos. Mas se você observar, a gente não pode fazer já o cálculo das 70 semanas. No texto aí do 26 diz que passaria o quê? 69 semanas. Então 69 vezes 7 vai chegar então ao ano de... vai ser 483 dias que a gente transforma em ano. Aplicando do ano de 457, chegaremos no ano 27 depois de Cristo. E o que ocorreu no ano de 27 depois de Cristo? Cristo foi então que ungido, batizado, e ali você encontra até a referência de Atos, capítulo 10, verso 38, falando ali Paulo sobre o batismo e unção de Jesus. E ainda continuando o cálculo, porque seria agora a última semana, no meio da última semana, então 7 dias, 3 dias e meio, transformando isso em ano, 3 anos e meio, o Cristo que morreu. Então, no ano 31, Cristo morre. Jesus foi batizado em outubro de 27 e foi então morto na primavera do ano 31. E para fechar os 490 anos, vai até o ano 34, que se utiliza a referência de Atos 6, que foi quando o Sinédrio rejeitou a Cristo publicamente, que foi o apedrejamento de Estevão. Então, esse período de 457 até o ano 34 fecha os 490 anos. Então, quando você acrescenta 1810, que é para chegar aos 2.300 anos, você vai chegar então ao cálculo de 1844, que Miller acreditava que o santuário, a terra, seria purificado. Então, eu estou colocando aqui acima para você ver o cálculo, está na lição de sexta, do início até 1844. Há outras datas também que ocorreram, mas a gente sabe que Miller errou no cálculo no aspecto do que ocorreu em 1844. Ele acreditava que a purificação seria da terra com a volta de Jesus. Então ele acertou no cálculo, mas errou no evento. Mas é interessante como a própria Bíblia dá a explicação, como a história mostra o cumprimento, porque se você olhar no calendário, foi isso que aconteceu, 27 Cristo é batizado, 31 ele morre, 34 esteve apedrejado, e são datas que foram importantes, e esses cálculos precisamos saber, porque isso nos ajuda a entender que a Bíblia ela não falha. Deus tem um plano e um projeto, um cronograma importante, mas o erro de Miller não pode ser repetido por nós, que é ficar marcando data para a volta de Jesus. É interessante que a gente vê os sinais se cumprindo, a gente percebe que o mundo clama por uma paz, por uma mudança, mas a gente não deve e não pode marcar data, mas que ele virá, isso é certo, e não tardará. Precisamos aguardar confiantes no Senhor. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal,
Que a tua graça e paz esteja sobre nós. Ajude-nos, Senhor, a entender a tua vontade sobre a nossa vida e fazer aquilo que te agrada. Ajude-nos a entender cada vez mais a tua palavra no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Obrigado por sua presença e até amanhã.